A nossa nação está sendo guardada pelo Senhor nesse momento. Tudo o que está acontecendo aqui. A esquerda vai voltar para o poder? Vai. Esse ano, não acredito. Escatologicamente eu não consigo enxergar isso. Mas eu estou dando um spoiler das eleições para vocês aqui. Não tem como. Escatologicamente não tem como. A não ser que o arrebatamento aconteça. Aí não tem nem por que a escatologia na veia tá mais aqui, né? Por isso que eu sou ousado em dizer: o Senhor está nos declarando o spoiler de tudo que vai se desenrolar nesses próximos anos aqui. Não é à toa que eu profetizei para vocês na última live dizendo que foi 7 anos de bonança, 7 anos de fome. Ok? A não ser que nada do que nós falamos aqui ensinamos, que a Bíblia não é real, que só se for. De fato. Mas se essa palavra é a boca de Deus na terra, e Deus está falando conosco, está nos revelando as coisas que hão de acontecer nesses dias, Deus está dizendo: se preparem, porque eu vos escolhi para aquilo que eu decidi fazer na terra nesses últimos dias. Eu sou ousado em dizer isso dentro da palavra. Aleluia. E aí vocês vão entender algo muito power hoje. Eu quero que você convide. Por favor, eu nem começou o estudo ainda. É só introdução isso aqui. É só introdução e nós vamos entrar no estudo. Deixa eu ver quantas pessoas tem online com a gente. Nós nem entramos no estudo hoje, ok? Ainda. É 10h30. Deixa eu ver quantas pessoas tem online. 332 pessoas. Uau, obrigado. Nós vamos entrar no estudo agora. Ok? 281 likes. Tá faltando aí mais 70 likes. Tá faltando aí, ok? Vamos lá. Aleluia. Deixa eu me controlar aqui, calma aí. Aleluia. Aleluias. Uou! Aleluia. Todos estão babando pela nossa nação. Vocês vão entender algo aqui incrível hoje. Vocês perceberam o que eles querem neste momento? Sabe qual que é o problema de tudo isso aqui? É porque tanto na palavra eu tenho como eles trabalham os vermelhos. Todos eles. Eu já sei como eles trabalham. Todos eles. Tá vendo? Todos esses vermelhos. O Espírito que está por trás de tudo isso, ele já nos revelou e nos mostrou como que eles fazem para chegar no poder. Como que eles trabalham. E a Bíblia também me revela essas coisas. Tudo aquilo que se opõe às leis do Senhor, automaticamente eu sei que o principado, o Espírito que está trabalhando por trás de tudo isso, é, se não outro, a não ser o Espírito do Anticristo. Ok? E ao longo da história, nós vemos o comportamento da esquerda mundial. O fundador, praticamente, do Partido Comunista, que nós vemos a ascensão de todo mundo. Os métodos que eles utilizam para posse de governo são os mesmos. Ok? São os mesmos. Eles sempre utilizam os mesmos métodos. Porque eles, assim como nós temos, irmãos, isso daqui que nós nos guiamos, o diabo também tem. O diabo também tem a sua cartilha. Ele também tem os seus mandamentos, seus princípios, que é completamente o oposto daquilo que Deus nos indaga aqui na palavra dele. É simples assim. É óleo, água. Não se mistura. Ok? Não se mistura. E o mal, ele se expõe por natural. Eu não preciso muitas das vezes expor o mal. Ele se manifesta sozinho. E a intenção desse estudo nessa noite não é eu acusar, não é eu apontar, mas é vocês enxergar aquilo que eles mesmos se expõem por si só. Ok? Eles mesmos se expõem por si só. Eu não preciso acusar, não preciso apontar.
Só de nós lermos as coisas que eu vou mostrar para vocês aqui nessa noite, vocês vão falar, é verdade. Somente se for muito cego para não querer enxergar aquilo que eu vou mostrar para vocês nessa noite. Ok? Bom, antes de mais nada, eu preciso explicar algo para vocês. Nós vamos fazer o estudo aqui hoje do quê? Nós vamos estudar hoje algo que tem historicamente, que foi passado, né, em alguns momentos da história, que se chama Decálogo de Lenin, ou os 10 mandamentos do comunismo. Antes disso, eu preciso dizer para vocês que diante da história é dito, tá? De tudo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que depois da Segunda G foi achado, como tá acontecendo hoje. Vamos supor aqui, hoje não tá acontecendo que alguns generais de lá do país do pudim, automaticamente quando eles estão sendo perdidos, e essas bases que eles estão, todo o plano que eles tinham em execução está ali escrito em alguns locais. Então, por isso que os Estados Unidos conseguem identificar os próximos passos que o pudim vai tomar. Porque se ele consegue pegar o general, automaticamente existem documentos que comprovam aquilo que eles queriam executar. Ok? Então eles conseguem se precaver que aquilo aconteça. Foi assim que eles conseguiram prever que eles iam invadir o país do trigo. Foi assim que eles conseguiam prever que, na verdade, quando ele disse que ia recuar, na verdade eles iam atacar e tudo mais. É assim que os Estados Unidos conseguiram prever as coisas que estavam acontecendo. Da mesma forma acontece com esse Decálogo de Lenin, né? Diz a lenda que isso foi pego justamente em algumas bases, em alguns locais, justamente que Lenin foi instituído naquele período. E por coincidência, Lenin também era russo, né? Por coincidência, tudo isso estava girando em torno disso. Ok? Então hoje vocês vão aprender de uma forma incrível. Então muitos dizem que na verdade o FBI pegou isso e inventou essa história e tudo mais. Vamos supor que nada do que eu vou mostrar aqui para vocês fosse de Lenin, fosse verdade, que eu creio que é verdade, tá? Porque eu enxergo uma verdade tremenda nisso. Mas vamos supor que não fosse. Fosse uma invenção do FBI. Se fosse de fato uma invenção, mas de fato é aquilo que hoje a esquerda tem como cartilha e utiliza no método completo do seu governo. E para chegar no poder. Ok? Vamos lá, deixa eu dividir aqui a capa com vocês aqui então, para vocês entenderem. Então nós temos aqui. Essa arte aqui foi eu que criei aqui para vocês, né? Toda a parte aqui da arte para vocês conseguirem decorar melhor. E vocês vão ficar chocados com o que vocês vão ver aqui, tá? Então o Decálogo de Lenin seriam mais ou menos os 10 mandamentos do comunismo. Ok? Vocês vão ver a maioria da esquerda fala, não, isso é mentira, isso é invenção e não sei o quê, porque o FBI inventou e não sei o quê, e não sei o quê. A maioria de quem é de esquerda vai falar isso, tá? Que isso aqui é uma mentira. Vamos supor, esquece Lenin de tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Se Lenin não fez isso daqui, no Brasil, eu digo com autoridade que a esquerda brasileira foi quem criou então. Porque é exatamente isso daqui que eles fazem e cumprem no Brasil. E cumpriram antes e durante o governo do PT, que ficou os 14 anos no poder. Simples assim. Mesmo tirando Lenin da história, tudo que eles executaram é tudo que está nessa cartilha desses 10 mandamentos supostos do Decálogo de Lenin. Se vocês entenderem isso aqui de uma vez por todas, ninguém seria enganado mais pela esquerda. É só você vai entender isso aqui perfeitamente, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? Então vamos lá. Em 1913, Lenin escreveu o Decálogo, que apresentava as ações táticas para a tomada do poder. Da mesma forma que generais hoje, um exemplo russo, tem lá para a tomada do poder do país do trigo, da mesma forma funcionava naquela época. Ok? Então isso aqui é as bases do comunismo. Tudo que nós vamos ver aqui agora. É a base do comunismo. Ok? Vamos lá. Então Lenin, de 1870 a 1924, foi um político revolucionário russo, principal líder da Revolução Russa de 1917. E o primeiro presidente da Rússia socialista. Se é o primeiro fundador, ok? Dessas teorias. Ok? Pseudônimo, Vladimir. Você percebe que nessas catástrofes que acontecem na humanidade sempre tem um Vladimir envolvido? Né?
nasceu em Sibirsk, atual Ulyanovsk, na Rússia, no dia 22 de abril de 1870. Então nós vemos que esse período aqui é anterior à segunda G, né? Que era os mesmos princípios que Stalin seguia também. Mesmo princípio que partido, PCC, hoje, né, segue e tudo mais. Isso aqui é como se fosse as bases e fundamentos do comunismo, tá? Indiscutível, gente. Se Lenin nunca escreveu isso aqui, vamos supor, Lenin nunca escreveu, isso aqui nunca pertenceu a Lenin, mas eu afirmo que é isso que a esquerda faz, sempre fez durante a história. Ok? Tudo que nós vamos ver aqui agora. E aí você vai entender que não tem como um cristão que se diz cristão votar no partido de esquerda. E eu posso dizer, aquele que é a favor da esquerda, automaticamente, para mim, se torna um inimigo meu. Porque ele quer o mal da minha família, o mal dos meus filhos, o mal das pessoas que vivem ao meu redor. Por isso que se torna inimigo dos cristãos. É como se fossem os mandamentos de Deus e os mandamentos do diabo. E aqueles que obedecem os mandamentos do diabo, que é o meu mal. Como ter comunhão com alguém assim? Por isso que dificilmente... Eu não estou falando de salvação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de ideologia. Ok? Ideologia. Então eu sempre vou amar, eu sempre vou querer que a pessoa seja salva, sempre vou querer que ela se liberte e tudo mais. Mas ideologicamente, ela quer o mal meu, da minha família e das pessoas que estão ao meu redor. Ok? Eu vou tentar ser... Quando eu trato desses assuntos, irmãos, dificilmente eu vou ter tanta paciência, tá? Porque uma pessoa que diz que é cristã e que é a favor de tudo que nós vamos ver aqui agora, ela nunca entendeu o que é cristianismo, ela não sabe o que é Jesus nem o que é Bíblia. Ok? Vamos lá. Vamos lá. 10 mandamentos, então, de Lenin. Vamos lá. Primeiro mandamento. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Uau! Não é à toa que nós somos conhecidos como o país do bumbum. Não é à toa que o maior investimento que houve, um exemplo, na minha época, na minha infância, esses anos pra cá, você não se via um exemplo igual nós vemos os jovens de hoje em dia. O apoio cultural e do governo de tudo que nós vemos hoje em relação à derrocada e o rompimento do conservadorismo no Brasil, irmãos, quanto houve nesses 14 anos que a esquerda ficou no poder. Não é à toa que eu creio e eu sei que na sua rua tem alguém, eu posso ser ousado em dizer, que na sua rua tem alguém, possivelmente que são jovens, que ligam o som alto, que começa então a dizer aquelas canções que tem nessa cultura, um exemplo do funk, que no qual é liberado para jovens como se fosse algo normal, esse tal de pancadão que tem aí, que vocês veem que o tipo de verbação que tem é algo catastrófico. Palavrão, obscenação, tira toda a pureza da mulher e das crianças e jovens. É isso ou não é que tem acontecido durante esses anos do Brasil? Eu tô falando de governo da esquerda que teve. Hã? Jovens que não têm respeito mais pelos pais. Hã? Esses carros de som que passam alto aí com jovens falando palavrões absurdos e no seu sexo explícito através de canções. Hã? Cada um tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que quiser. Agora, utilização do dinheiro público e envolver isso como se fosse cultura. Vocês acabaram de ver que a Tanita, considerada como se fosse o prêmio Nobel da música do Brasil, dada
Vocês estão conseguindo entender como que eles trabalham? Hã? Isso é a derrocada dos valores morais. E o objetivo é fazer isso com jovens. Por quê? Porque Joel profetizou que nos últimos dias quem Deus utilizaria nos momentos finais da profecia para o último avivamento, para avisar o mundo, Deus utilizaria justamente os jovens. Se eu tenho uma geração corrupta, a próxima geração é pior ainda. Se eu tenho uma geração de jovens que gosta de sexo explícito, não tem respeito por pais, não tem respeito pela... Automaticamente a próxima geração que vem, ela é completamente derrotada em Deus. Para vocês entenderem que o que está envolvido com isso aqui é muito mais sério do que nós imaginamos. Não se trata somente de uma ideologia política. O que está por trás disso daqui é completamente algo diabólico, irmãos. Essa influência espiritual. E isso foi causado proposital. Porque uma geração assim é uma geração que não estuda, é uma geração que não tem intelecto, é uma geração burra e que é completamente controlável. Eu vou tentar me controlar aqui para ser light. Ok? Na minha época ainda de infância, quando eu era criança, tinha bagunça? Tinha, mas eu tinha que estudar. Tirasse nota vermelha na escola, o chicote estralava dentro de casa. Hã? Hoje é capaz do filho tirar nota vermelha da escola, receber suspensão, ser expulso, chegar em casa, colocar os pais de castigo ainda. Se eu estiver mentindo, você fala que eu paro da live agora. Se eu estiver mentindo, nós paramos a live aqui, que eu só comecei. Hã? Vocês estão comigo? Eles foram doutrinados, eles receberam apoio ideológico para isso. Eles receberam esse apoio através da cultura, mídia, streams, televisão. Tudo isso foi comprado para trazer essas ideologias de Lenin na tua casa. Através de novela, série. Principalmente as novelas da Globo, tem essas ideologias puras nela. E você assiste com seus filhos do lado. A culpa é sua. Só um momentinho, eu já volto. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você, curta a nossa página, compartilhe com mais alguém. E aqui também você tem a opção de seja membro. Nossas redes sociais estão todas aqui. Vem comigo. Escatologia na veia. Vocês estão comigo nessa noite ou não? E tudo isso porque as pessoas se tornaram tão alienadas que elas não ouvem mais a palavra, elas ouvem a Globo. Drauzio Varela. Valela, tá? Tô falando de propósito. Hã? É isso que as pessoas ouvem. O que as pessoas não entendem é que essas mídias foram compradas exatamente com o propósito de induzir, colocar dentro da tua casa essas ideologias psicologicamente. E aí você fala, tem nada não, é só uma novela. Tem nada não, é só um filme, só... não tem nada não. Isso aí não tem problema nenhum. Hã? Aí que você pensa, o resultado dessa geração, a culpa é dos nossos pais. O resultado da próxima geração, a culpa é minha e sua. Simples assim. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí você vê que essa ideologia cultural que houve através da pornografia, funk, carnaval, não é à toa que a maior cantora do Brasil hoje, que a mídia vende pro mundo, o que eu vou falar? Não posso nem falar, né? Porque eu sou pastor, eu tenho que manter a pose, né? Mas vocês entendem o que eu tô dizendo. Hã? Vocês estão comigo nessa noite ou não? O homem naquela época era doutrinado a ter uma base familiar. Você podia ter 10 filhos, mas você criava os 10. Hã? Hoje você tem 10 filhos, cada um com uma mulher.
O que os meus filhos vão pensar? Se meu pai fez, se minha mãe fez, automaticamente eu também tenho o direito de fazer. E aquela próxima geração cresce mais corrupta do que a anterior. Porque os princípios morais foram danificados. Para vocês entenderem que a ideologia disso aqui, a ideologia disso daqui é completamente algo diabólico. Ok? A ideologia é completamente algo diabólico. Vocês estão comigo nessa noite? Hã? Então tudo que nós estamos vendo diante dessa geração, isso é um dos mandamentos. Enquanto a Bíblia diz, ensina o caminho que seu filho deve andar, porque quando ele crescer ele não se desviará dele, o mandamento do Satanás é exatamente a mesma coisa. Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Porque se a juventude tiver liberdade sexual, ela não cresce uma juventude intelecta. Ela não estuda, automaticamente ela não vai ter um bom emprego e vai estar sujeita aos bolsas que o governo dá. Hã? Bolsa Família, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê. Ninguém é capaz de nada. Ninguém nunca tem capacidade de nada. Vive com base às custas do governo. Hã? Essa é a ideia. É parecido alguma coisa assim? Com isso que aconteceu nesses últimos 14 anos? 14 anos que esse governo teve no poder, é isso que nós vemos infiltrado em nossos jovens. Aleluia. Voltou aí o som? Minha mesinha de som aqui descarregou. Aleluia. Voltou o som para vocês aí, né? Hã? Aleluia. Vocês percebem? Vamos supor, isso aqui não tem nada a ver com Lênin, mas tem a ver com a esquerda, porque foi isso que eles implantaram no Brasil, na nossa nação, através justamente da cultura que nós vimos. E o pior, a Lei Rouanet investia em tudo isso daqui. Que é o que vocês não entendem. Por que os artistas ficaram loucos? Quando houve o corte da Lei Rouanet, que estava sendo agora fornecida de uma forma mais correta. Para aqueles que de fato precisam. Não para artistas que já são famosos, já ganham muito bem. Que ganhava milhões e milhões na Lei Rouanet. Para fazer o seu filho se prostituir. Para fazer a sua filha ser uma lésbica. Para fazer o seu filho andar para trás. Aleluia. Era para isso que era investido o meu e o seu dinheiro. Vocês estão comigo nessa noite? E aí ele vem com essas ideologias, de fato isso aí, Marcão. Eles colocam de fato como se os princípios de Deus agora é preconceito, aquilo que a Bíblia diz, eu sou homomismo, né? Feminismo, homismo, mulherzismo, tudo que é ismo. Agora eles colocam justamente para contrariar os mandamentos do Senhor. E muitos apoiam essa loucura. Aí você acha que eu vou apoiar uma coisa dessa? Sabendo o mal que eles querem para minha casa, para os meus filhos? E você diz que me ama e ama a minha casa e ama os meus filhos? Isso aqui você chama de amor? Vamos lá. Eu falei que a live hoje ia pegar fogo. Vamos lá, nós só começamos. Ok? Só começamos. Deixa eu ver se o pessoal tá gostando da live ou tá indo embora. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. 325. Foi uns 10 aí, não aguentou e foi embora. Foi dormir ou foi assistir na televisão. Aleluia. Vamos lá. E aí vocês têm que entender que todas essas bases espirituais, o diabo institui justamente na cultura daquela nação. Ok? Então aquilo que é certo se torna errado e o que é errado se torna legalizado. E esse é o problema de tudo.
Porque o pecado legalizado, ele se torna uma iniquidade. Então, o aborto, pecado. Legalização disso, iniquidade. Ok? Simples assim. Porque a partir do momento que uma pessoa faz, ela está pecando. Ok? Ela se torna um assassino. A partir do momento que existem projetos de leis que aprovam isso, se torna uma iniquidade, porque o pecado se tornou legal. Ok? É isso. Então, quando o indivíduo peca, entenda uma coisa, o indivíduo vai e peca, cometeu tal ato, tirou da placenta, antes do tempo, pecado. Deus vai ter um tratar com quem? Com a pessoa. A partir do momento que tem um projeto de lei que apoia isso, se torna uma iniquidade. E Deus tem um tratar com o quê? Com a nação, com a terra. Ok? É isso que acontece. E a ideia é justamente isso, passar por cima dos princípios do Senhor, de Deus, da palavra. Essa é a ideia. Vamos lá. Continuando. Segundo mandamento. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os à discussão sobre assuntos sociais. E não é o que nós vemos todo o tempo acontecendo? Hã? Você é homofóbico, você é gay, você é mulher, e você é mulher que gosta de mulher, você não é preto, e você é branco, e você gosta da Globo, e você gosta do SBT. Essas discussões é um dos mandamentos de Lenin. Hã? Divida em grupos antagônicos, LGBT, Black Lives Matter. Isso são grupos antagônicos justamente proposital executado pela esquerda. Por isso que a esquerda sempre vai estar apoiando esses grupos de minoria. Isso está claro aos seus olhos ou você é ignorante ainda nisso? Pelo amor de Deus. Por isso que você vai ver a esquerda sempre apoiando as minorias, porque eles têm que incitar a divisão através desses grupos antagônicos. Como eles não conseguem controlar a massa, a maioria das pessoas, ele controla grupos pequenos que causam caos. E divide a população em grupos antagônicos. Então é preto, outro é branco. Então racismo. Então é LGBT. Então homofóbico. Então tudo isso. Hã? Essa live vai ser derrubada, com certeza. Amém? Ó, ajuda aqui, tá? Por favor. Eu tô largando o meu trabalho pra estar aqui com vocês, pra estar dando esse estudo pra mim. Então eu deixo de estar no meu trabalho aqui às vezes pra estar cuidando aqui. Então eu preciso do investimento de vocês também. Ok? Para que eu consiga estar aqui mais vezes com vocês. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite? Hã? Então tudo isso é proposital e esse é um dos mandamentos. Divida a população em grupos antagônicos, incitando as discussões sobre assuntos sociais. Vamos supor que Lenin nunca disse isso, mas é o que a esquerda faz. Todo o tempo. É o que eles fazem. Então podem reparar em tudo que eu estou dizendo. Vai ter apoio a LGBT, apoio a essas minorias, MST, ONGs... Todas essas coisas, esses princípios que eles dividem, que um é vegano, o outro come carne, o outro... Isso é proposital para dividir, para conquistar. Essa é a ideia. A ideia do Satanás sempre foi isso, dividir para conquistar. E essa ideologia é a mesma ideologia que o Satanás teve lá no céu, quando persuadiu a terça parte dos anjos. Você vê como Deus que é tudo para ele, o trono é só dele, só ele que manda, só... Hã? Que tal a gente fazer uma rebelião aí, hein? E a terça parte foi persuadida e caiu. Dividir para conquistar. Essa é a ideologia que eles têm. Então, irmãos, fogem dessas coisas, ok? Essas discussõezinhas de minorias e, pior, cristãos apoiam essas coisas. Ok? E esse é um dos mandamentos. Dividir para conquistar. Foi assim que eles conseguiram dividir os Estados Unidos. Com Black Lives Matter. Hã? Lembra? Você viu lá o rapazinho lá, né? Que aconteceu a fatalidade, que os policiais foram lá e fizeram uma maldade. Tem que pagar pelo crime que cometeram.
E aí eles fazem um escarcéus e fazem aquela divisão, porque vidas negras importam e tudo mais. Perante a palavra, vidas negras importam, vidas brancas, vidas claras, vidas escuras, vermelhas, pardas. Para Deus é filhos, vida. Tudo importa para o Senhor. Hã? E aí aquela ideologia, entenda. Quando eu digo isso, eu falo com ousadia dizendo, na época que teve lá a segregação racial que tinha nos Estados Unidos, irmãos, nem se compara. Hoje não tem nada disso mais, irmãos. Nada disso mais do que era no passado que teve. Isso já acabou. Isso ainda é conservado por essas minorias. Isso, Jefferson, tá aqui embaixo aqui. Esse número aqui é o Pix, amém? Vocês estão vendo aqui, é o número do CPF, Pix. Ok? Exatamente, é CPF. Coloquei aqui também, ó. No comentário aqui para vocês aqui, ó. Só pegar aqui no comentário, tá? Vocês estão conseguindo entender? Então, essas minorias que nós vemos então, nós vemos elas por completa lidando e citando com as pessoas e as induzindo a essa derrocada moral, os jovens com o pela geração, dividindo em grupos antagônicos, porque se você divide, você consegue conquistar. E o pior, criminaliza todos aqueles que se opõem a essas minorias. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ok? Então a ideia é eles tentarem colocar até mesmo na Constituição, em projeto de lei, esses princípios, colocar em projeto de lei que todos aqueles que se opõem contra esses princípios aqui, automaticamente se tornam criminosos. Ou seja, se você for a favor da palavra de Deus, a favor da Bíblia, automaticamente você se torna um criminoso. Hã? Tá entendendo? E o pior, às vezes cristãos caem nessas coisas. Cristãos apoiam essas coisas. Sendo que tudo isso é diabólico. Tá? Terceiro mandamento. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Ah, isso aqui não precisa nem falar nada, né? Hã? Vamos supor que nada disso foi escrito por Lenin. Não. Mas não é o que a nossa querida esquerda tem feito durante todo esse tempo no governo? Hã? É isso ou não é? Através do quê? Através das mídias, de televisão e tudo mais. Hã? Você pode olhar, nós olhamos aqui a diferença de uma matéria. Você pega uma matéria que está lá num jornal de esquerda e pega uma matéria em qualquer jornal que está pouco se lixando para ideologia. É completamente diferente, irmãos. A mesma notícia. A mesma notícia. Por isso que eu dizia, por isso quando eu digo muita coisa aqui para vocês, eu tenho certeza do que eu digo. Porque eu conheço tanto a Bíblia, quanto conheço aquilo que meu inimigo pensa. E aquilo que ele está instituindo na nossa nação, que instituiu durante 14 anos. Por isso que quando eu afirmo as coisas para vocês, eu sei o que eu estou falando, porque eu estudo para isso. Eu não falo as coisas do nada, não, pastor. Não, eu sei o que eu estou dizendo. Vamos supor que nada disso aqui foi Lenin. Se não é de Lenin, esse mérito vai para a esquerda brasileira. Simples assim, porque foi isso que eles fizeram todo esse tempo. Por isso que todos aqueles que se opõem contra essa ideologia, percebem que tem caído. Não é à toa que a Globo está perdendo a sua concessão para o governo, né? E praticamente está quase falindo. Porque nós entendemos que automaticamente, quando tinha o governo de esquerda no poder, tinha um grande investimento sobre essas mídias e eles conseguiam dominar essas mídias, tem controle de veículos de comunicação para que eles não fizessem nada de expressivo, né? Quando acontecia uma bomba, eles sempre amenizam aquilo ali que acontece, ok? E vendem para as pessoas aquilo automaticamente que são conduzidos pela... Você pode perceber, irmãos, a maioria das pessoas que assiste a TV Globo automaticamente são pessoas que pira muito bem da cabeça, não. Ao meu ver, tá? Eu falo porque chega a ser absurdo o tipo de pensamento que a pessoa tem. Você tá vendo milhares de pessoas aí que tomaram a picada de abelha, tá morrendo, tá com dor no peito, tá não sei o quê. Não, mas o Drauzio falou, mas
Eu tenho que me controlar aqui, tá? Vou tomar uma aguinha, calma aí. Aleluia. Hã? A maioria das pessoas que são conduzidas por essas mídias, que obedecem às leis de Lênin, pode perceber que são pessoas completamente... Eu não posso nem falar muito. Deixa eu... Vamos. Aleluia. Hã? E você tenta convencer uma pessoa que assiste a Globo que isso... Você é um teórico da conspiração. Você é louco. Você é religioso. Hã? Simples assim, irmão. Não tem o que dizer. Porque a mídia foi preparada para isso. E não é à toa que eu disse. Antes de vir a PAN para cá pro Brasil, a CNN foi e inaugurou a sua sede aqui no Brasil. Hã? Aí você viu que a Band, Medium China Group, a China comprou a Band, praticamente as ações da Band. A mesma coisa está acontecendo agora com a Rede Globes, né? Que está perdendo ali as concessões do governo e tudo mais, por isso que fica furioso que o governo está fazendo de tudo para derrubar esse governo. Porque a mamata acabou, vocês não entendem isso. Porque o outro governo trabalhava com essas leis e beneficiava alguns aí. Por isso que eles estão loucos e não podem. Eles não suportam mais 4 anos desse governo no poder. Não tem como, irmão. Não tem como. Eles não tem como. Eles não suportam mais. Por isso que você viu um monte de artista louco aí contra esse governo, porque a mamata acabou. Não tá vindo mais, eles contavam coisa. Imagina você, irmão, todo mês contando com o salarinho lá na conta. Aí do nada muda o chefe na sua empresa e fala assim, ó, a partir de hoje, seguinte, seu salário vai ser reduzido a 2% do que você ganha. Você ia amar seu chefe, né? Você ia falar, não, chefe, eu amo meu trabalho, eu faço isso porque eu amo o que eu faço. Então pode deixar que eu vou trabalhar por 2% do meu trabalho. Beleza? Hã? Você faria isso, bonitão? Você faria isso? Hã? E você acha que os artistas vão fazer? Por isso que eles não suportam esse governo. Eles estão fazendo de tudo para derrubar esse governo, irmãos. Aí por isso que eu digo para vocês que muitos são ignorantes quanto a essas coisas e acham que tem a ver com o Bolsonaro. Tem nada a ver com ele não, meu filho. Tem a ver com a ideologia e com o principado que está por trás de tudo isso. Hã? E que, teoricamente, de acordo com aquilo que tem imputado, tem lutado contra essas ideologias. Vocês estão comigo ou não? Hã? Aí, ó. Quanto mais tiver caos, melhor é. Hã? Por isso, irmãos, entenda. Como você entende a mente do seu inimigo, você vai pro lado oposto. Aquilo que o seu inimigo tá dizendo é bom, vai lá, faça, é maravilhoso. Você fala, opa, quem tá me dizendo? Ele tá me dizendo? Então vou pensar 10 vezes antes de fazer. 10 vezes antes de fazer eu vou pensar. Tá entendendo? E a luta que nós vivemos é isso. Por isso que eu entendi a vontade do Senhor quando o Senhor falou pra gente cuidar de escatologia na veia, pra mim me dedicar a isso. Porque quando você não tem conteúdo bom na internet, você vai ouvir besterol. Você vai ficar assistindo a Globo. Aí você vai ficar uma pessoa completamente ignorante, alienada. Uma pessoa que vai assistir Big Brother, sei lá. Percebe? Aí dentro daquela casa do... Vamos pegar lá o Big Brother? Vamos pegar aquilo lá? O que tem lá dentro que você vê? Prostituição, pornografia, utilização, ganância, né? As pessoas se sujeitando lá para fazer de tudo por causa do dinheiro e tudo mais e um monte de família cristã. Ah, eu quero que ele ganha! Eu quero que ela ganha! Aí seu filho vendo prostituição, vendo pornografia e você não tá nem ligado. E a próxima geração vai crescer corrupta. Por sua causa e por minha causa. E isso cai, tudo isso cai nos mandamentos de Lênin. Tudo isso cai nos mandamentos de Lênin. Corrompa a juventude, dê-lhe liberdade sexual. Ou seja, faça com que a prostituição, a pornografia esteja diante dos olhos dela, na frente dela, livre. Não é à toa que alguns filmes da Netflix,
que foi bloqueada aí, Portas do Fundo, toda essa ideologia aí, ó, aquele filme do Danilo lá, Gentili lá, que incitando lá a pornografia infantil e o abuso sexual de pedofilia, irmão. É isso ou não é? Mas é ideologia, então pode. Consegue entender? Para menores, aí, o problema não é fazer isso, colocar lá, faixa etária de maior. Quem quiser, o problema é seu. Agora, faixa etária, menor de 14 anos ou 14 anos? Hã? Porque isso cai. Isso cai. Hã? Isso cai nos mandamentos de Lênin. E o governo de esquerda apoia isso. Tudo que for a favor desses decálogos, o governo vai instituir dinheiro, fornece dinheiro para fazer. Uau, olha isso daqui. Agora eu tô me lembrando da minha infância, que passou um filme agora. A maioria dos filmes brasileiros que teve investimento do governo tem pornografia, ou tem incitação a sexo explícito, ou tem uma linguagem completamente, que eles colocam uma linguagem cultural que fala palavrão à toa. A maioria dos filmes brasileiros tem isso. Se eu estiver mentindo, fala que eu paro a live agora. Hã? Se eu estiver mentindo, você fala que eu paro a live agora. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. A vontade é essa. Aleluia. E o pior, muitos cristãos apoiam essas coisas. Hã? E um cristão que é contra esse governo, irmão, que tá aí, você não entendeu nada da palavra, você não sabe nem quem é Jesus, eu tenho certeza. Eu tô sendo sincero, irmão. Porque se você é a favor disso daqui, dessas coisas que nós lemos até agora, você é a favor. Aí você fala, não, pastor, mas eu não sou a favor dessas coisas. E por que você vota em alguém que vai instituir tudo isso aqui na nossa nação? E que instituiu? Hã? Vocês estão comigo nessa noite ou não? E tudo isso com apoio do meu e seu dinheiro. Eu tenho pago para eles fazerem isso conosco. Por isso que você tem que entender em quem você está votando, irmão. Porque o seu dinheiro, o seu investimento está sendo investido para o Satanás mudar uma geração. Que é isso que vocês não entendem. Hã? Vem comigo. Curta, compartilha essa live. Eu já volto, só um momentinho. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você, curta a nossa página, compartilhe com mais alguém. E aqui também você tem a opção de Seja Membro. As redes sociais estão todas aqui. Vem comigo. Escatologia na veia. Aleluia. Aleluias. Meditando. Eu vi isso aí meditando na palavra. Que ele assistiu o filme. Depois ele tinha até elogiado e tal, depois voltou atrás, né? Eu vi isso daí. Pra você entender, irmãos, que as nossas bases cristãs ela tem que ser todo momento. Eu não tenho vida circular. Não existe isso. Essa ideologia, não. Na igreja que é uma coisa e você na sua vida circular. Você fala, eu não tenho vida circular, filho. Eu sou cristão onde eu vou. Na igreja, em casa, com os meus filhos, no trabalho, onde for, eu sou crente. No cinema, sou crente. Passou por cima da ideologia dos meus princípios com os meus filhos, acabou, não quero mais, corta isso daí. Simples assim. A pastora Regiane tá aqui para falar, para comprovar. Qualquer coisa. Eu tô passando, meus filhos estão assistindo alguma coisa que passa por cima dos nossos princípios, eu falo, tira isso daí agora. Ah, pai, mas você é chato, você não sei. Tira isso agora. Na minha casa quem manda sou eu. Quando você tiver uma casa, aí você manda, você assiste o que você quiser. Quando estiver embaixo do meu teto, aqui funciona assim. Ensina o caminho que seu filho deve andar. Simples assim, mano. A nossa parte a gente faz. Agora o que eles vão fazer depois é problema deles e Deus. Simples assim. Vocês estão comigo nessa noite? Estão com sono já? Nós já chegamos no terceiro. Falta mais 7. Calma aí. Aleluia. Infiltre e depois controle os veículos de comunicação em massa. Através do quê? Corrupção, né? Aprovações de leis que beneficiam essas mídias e então enxertam dinheiro nessas mídias e tudo mais. E aí eles ficam caladinhos, eu faço o que eu quero e eles ficam caladinhos, não me acusam de nada e tudo mais. Trocamos a moeda aqui e tá tudo certo. Percebe-se? É isso. E vocês não enxergam o que está acontecendo, o que aconteceu durante esses 14 anos, diante dos nossos olhos. Tudo que nós vimos aqui até agora.
Vamos lá? Quarto mandamento. Fale sempre de democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja com a oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Vocês podem ver que a maioria daqueles que são candidatos de esquerda, eles utilizam a palavra democracia. Pode perceber. Se não percebeu, quando sair dessa live, assiste qualquer discurso da esquerda. Pega qualquer um, discurso do Haddad, pega qualquer um. Percebe que eles sempre citam a democracia é isso. Porque precisamos salvar a democracia. Porque a democracia está em perigo. Porque a democracia é aquilo. Porque a democracia é democrata dos democratas que precisa democratizar a democração dos democracionais. Percebe? Tudo eles citam isso, porque isso causa confusão na mente do ignorante. Como o ignorante não sabe que é o esquerdo, que é a direita, que eles não conhecem muito política, só de ouvir a pessoa falar, não, ele defende a democracia lá, ele tá dizendo, ó, democracia. Olha lá, ó. Aí automaticamente aquela pessoa que não tem muito entendimento, ela fica confusa, ela não sabe, não, mas ele tá falando de democracia, então ele é democrata. Tanto que nos Estados Unidos, os democratas é a esquerda lá. Ok? Republicano é direita e os democratas é a esquerda. Porque vem desse princípio de Lênin. Utilize a palavra democracia para quê? Para confundir as pessoas. Para enganar as pessoas. Pode pegar. Exatamente, Edilson. Eu queria que vocês analisassem isso. É isso que eu quero de vocês. Ó, o Edilson colocou aí, ó. Podem perceber, a maioria deles utilizam o termo. Eles ficam totalmente enfatizando esse termo. Para as pessoas que são ignorantes, observam aquilo e falam, não, ele defende. Ele tá defendendo lá, ele tá falando direto lá que defende. Enquanto isso, aqueles que são de direita nem citam essa palavra direito. Aí causa confusão nas pessoas. Consegue entender? Então, essa aqui é uma característica do mandamento de Lênin. Pode perceber, a maioria daqueles que são de partido de esquerda utilizam sempre o termo democracia nos discursos dele. Podem perceber. Assim que sair daqui, acabou a live, escreve lá no YouTube. Discurso de fulano, que é de esquerda. Observa lá que ele sempre vai utilizar esse termo, democracia. Porque a democracia é isso. Porque a sempre. Ok? Sempre isso. E aí você que está nos Estados Unidos, tomem cuidado também, porque isso é confundível para vocês, tá? Os democratas aí é o Satanás. Ok? Então vocês tomem cuidado com isso. Aleluia. Amém? Então, quarto mandamento. E não é isso que a esquerda faz todo o tempo aqui? Todo o tempo a esquerda faz isso aqui. Todo o tempo, gente. Aleluia. Deixa eu apagar aqui. Aí já chegou o Satanás aqui, ó, colocando um robozinho aqui para trazer tudo que nós estamos pegando contra. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? Quinto. Vocês têm percebido isso daqui ou não? Todos esses mandamentos que nós temos visto, por acaso não é justamente o que a esquerda tem feito? Durante esse período que eles ficaram no governo durante 14 anos, instituindo exatamente essas coisas. Aleluia. Pode perceber. Eles sempre utilizam os mesmos termos. Vivam a democracia. Porque a democracia é isso. Precisamos salvar a democracia. Mas na verdade eles são completamente de esquerda e querem ter o controle da sua vida. Ok? Amém? Todos estão entendendo aqui? Vamos lá. Vocês vão perceber tudo que eu estou dizendo para vocês a partir de agora. Vocês vão estar mais ligeiros quanto política. Ok? Quinto mandamento. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Mensalão, petrolão, petrobras, tudo que é... Dinheiro na cueca. Vocês não lembram de tudo isso? Todos aqueles acusados, praticamente quase 100% pessoas que estavam na base do governo de esquerda, que teve 14 anos de poder, foram condenados, irmãos, diante dos nossos olhos. Devolveram dinheiro roubado. Como que esses caras ainda estão concorrendo política, pelo amor de Deus? Vocês estão conseguindo entender isso aqui, irmão, ou não? E esse é o mandamento. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Vocês não viram isso?
Ó, pastor, eu não lembro de nada disso. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Pastor, eu não sei nada disso. Calma aí, deixa eu refrescar sua mente aqui, ó. Vamos lá. Vocês lembram agora que Vocês lembram que o presidente deu, então, o induto da graça pro Daniel Silveira? Foi isso ou não foi? Pastor, mas esse troço é legal ou não é? Deve ou não deve fazer? Pode ou não pode? Vamos lembrar de algo aqui que aconteceu na história? Você lembra disso aqui? Olha lá, ó. O indulto beneficiou José Dirceu, condenado no mensalão, no governo Dilma. Relembre? Vamos lá? Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Aí, aquele que foi condenado no mensalão, comprovado o grande roubo que teve, ele recebeu um indulto da presidente de esquerda que estava no poder naquela época. Não vimos diante dos nossos olhos isso aqui? Ou seja, dar indulto para alguém que rouba os cofres públicos, aí é legal. Hã? Agora, dar indulto para um deputado que falou mal de um semideus, não pode, é anticonstitucional. Só o ignorante mesmo para ir contra isso daí, eu entender isso. E eu tô me controlando para não falar burro. Burro mesmo, tenho que falar. Hã? E uma pessoa que apoia isso daqui, ainda vem querer me dar lição de moral e falar aquilo que eu devo ou não devo crer ou acreditar, irmão. Pelo amor de Deus, meu filho. Vocês estão comigo ou não? Para você entender como que é esquerda. Eu mostro para você diante. Se os mandamentos. Vamos supor que isso aqui não tem nada a ver com Lênin. Eu dou esse mérito todo para a esquerda, então. Brasileira. Ok? Eu dou esse método para a esquerda brasileira. Aleluia. Vamos lá. Dirceu tem até às 16 dessa sexta-feira para se entregar à Polícia Federal. Essa matéria aqui foi em 2019. Então vocês lembram que Dirceu... Lembra lá do China da PF lá? Lembra do japa lá da PF, chinês da PF, sei lá? Prendia todo mundo. Prendeu mais não sei quanto caba. Envolvido no mensalão, envolvido em tudo. Lá quando o muro tava lá também, condenando tudo lá e tudo mais. Prenderam gente a rodo. Aí o que eles vieram fazendo depois? Os semideuses vieram desconstruindo toda a Constituição para livrar todos aqueles que foram presos no mensalão. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Mensalão, esbanjamento do dinheiro público. Vamos lá? Ó, ex-ministro José Dirceu tem até 16 horas dessa sexta-feira, dia 17, isso aqui foi em 2019, tá? Para se apresentar à Polícia Federal do Paraná, onde também está preso o ex-presidente, naquela época o Nove Dedo também estava preso. A determinação foi feita pelo juiz da Lava Jato, Luiz Antônio Bonatti, naquela época da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em um processo da operação da Lava Jato. O ex-ministro pedia a prescrição da pena, além de negar o pedido, determinou por unanimidade imediato ofício para o início do cumprimento da pena do juízo de 1º grau de Curitiba. Então entenda, ele foi condenado a 8 anos e 10 meses. Aí o que a Dilma fez? Vocês estão comigo ou não? Você entender a palhaçada que está acontecendo hoje? Por isso que é inadmissível o que eles estão fazendo, o que fizeram com o exército agora. É inadmissível, irmãos. Ok? Ou seja, para liberar alguém que foi preso e condenado com 8 anos e 10 meses de prisão porque roubou dinheiro público, que era um ministro naquela época desse próprio governo de esquerda, o indulto serve. Perfeito, ó. O indulto, graça para ladrão pode. Para deputado que tem liberdade de expressão de acordo com a Constituição, não pode. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso que está acontecendo, por isso que é absurdo o que está acontecendo, irmão. E eu estou mostrando para você diante dos seus olhos. Mas isso é um dos mandamentos de Lênin. Que era isso que eles faziam durante esse governo. Dilma assina decreto que pode perdoar apenas de Dirceu e Delúbio.
O indulto previsto na Constituição pode beneficiar milhares de presos neste ano. Extinguiu pena de José Genuíno com base em decreto. O governo publicou nessa quinta-feira, no Diário Oficial da União, o decreto assinado pelo presidente Dilma, que concede o chamado indulto natalino. Isso aqui foi um indulto de Natal. Perdão aos presos de todo o país que se enquadram em critérios pré-estabelecidos pelo Conselho Nacional na Política Criminal e Penitenciária. O problema, lembra quando eu falo que um abismo chama outro? O problema é que eles contrariaram tanta Constituição para livrar aqueles que estavam no seu próprio governo, que isso beneficiaria também vários ladrões que estavam presos naquela época. Ou seja, se libertar um bandido, tem que libertar todos. A teoria era essa. Por isso começou a dar muito problema naquela época. Ok? Ou seja, o indulto nesse contexto é válido, perfeito. Pode liberar bandido à vontade e tudo mais. Agora, um deputado que falou mal. Falou mal, filho, processa, vai lá, tudo mais. Abre um processo contra ele, vão lutar os dois na justiça. Agora, utilizar o poder político que tem, contrariar a Constituição para prender alguém, e o juiz, que é o réu, o juiz é a vítima. Isso não existe, gente. Isso não existe. Oxe, eu fixei a mensagem, calma aí. Vocês estão comigo nessa noite? Hã? Aleluia. De acordo com o decreto que obtém o indulto, fica livre de cumprimento o restante da pena ou não tem nenhuma restrição. Como se apresenta à justiça periodicamente o benefício. O benefício está previsto na Constituição como atribuição ao presidente da República e tradicionalmente é concedido na época natalina. Ou seja, antes podia, agora não pode mais. Hã? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender? O que está acontecendo? Por isso que todos estão completamente indignados com tudo que está acontecendo. É por esse motivo. Ou seja, isso foi utilizado no momento que eles roubaram o Brasil, os cofres públicos. Tudo isso agora foi utilizado, esses trâmites foi utilizado. Inclusive, com o apoio, que no qual disse na época, em alguns discursos, dizendo que era completamente constitucional. Eles mesmos diziam, isso cabe ao presidente, ninguém pode se envolver, ninguém tem nada a ver com isso. Então a presidenta foi lá e deu então um indulto. Podia. Você tá entendendo? Antes era válido, agora é anticonstitucional. Consegue entender a loucura? Por isso que o presidente, quando ele deu, ele fez a afirmação: será cumprido, pronto e acabou. Aí o Michel Temer até disse assim, não, eu acho que ele deveria revogar. Ele falou assim, não. Por quê? Porque não existe isso. Quem manda é ele. Quem manda é o presidente, isso cabe a ele. Ok? Por isso que se eles continuarem com essa prática dizendo que não é, o que não deve acontecer, pode se preparar que o circo vai pegar fogo. Pode se preparar. Ok? Eles querem um caos. Vamos lá. Sexto mandamento. Coloque em descrédito a imagem do país. Especialmente aonde? No exterior. E provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Decálogo de Lenin. Mandamento de Lenin. Hã? Estão entendendo? Por isso que eu pedi para vocês, lembra lá quando ele foi dar uma palestra lá, que eu perguntei para vocês, onde foi que ele foi dar essa palestra para meter o pau e falar mal do Brasil? Foi aonde? Foi aqui mesmo ou foi no exterior?
Porque é engraçado, isso é um mandamento de Lenin. Tá vendo? Por isso que eu digo pra vocês, quando eu falo as coisas pra vocês, eu afirmo, porque eu conheço tudo por trás. Eu conheço como o meu inimigo trabalha. Consegue entender? Eu conheço a ideologia que o meu inimigo pensa. Por isso que quando eles agem, eu sei as intenções. Porque eles estão obedecendo uma cartilha. Assim como um cristão diz assim, eu não posso fazer tal ato. E eu sei que por que ele está falando, porque ele é um cristão, porque a Bíblia diz, e porque ele está obedecendo aquilo que a palavra diz, automaticamente quando uma esquerda toma uma atitude, eu também sei que eles estão fazendo. Mudar a mensagem fixada? Não tem mensagem fixada aqui não, hein? Aleluia. Deixa eu colocar aqui a sua e saia lá. Aleluia. Vocês estão entendendo ou não? Então, automaticamente eu entendo. Deixa eu ver aqui se eu coloquei certo, deixa eu ver. Pastora, clica nesse link aí. Clica nesse link aí e vê se vai para a parte de seja membro, por favor. Esse link que eu salvei aí, vê se eu salvei o link certo ou se eu copiei alguma coisa aqui. Por favor. Deixa eu abrir novamente o chat aqui que eu tive que fechar, só um minutinho. Essa mensagem que eu coloquei fixada aí agora, vê que link é esse daí, se é o link do Seja Membro lá. Por favor, veja aí. Clique em alguém aí pra mim. Principalmente você que não é membro ainda do canal. Clica nesse link aqui e assina lá, por favor. Aleluia. É só clicar nesse link aí, ó. Por favor, vai lá, vai. Faça o teste aí. Faça o teste direito, ok? Faça um teste bem feito. Amém? Tudo certo? Sim, tá certo, né? O Kleber colocou outra coisa. Ok. Vamos lá? Então o quê? Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. Lembra que eu falei pra você? Onde foi que ele foi fazer o discurso lá? Que ele tava metendo um pau no Brasil? E o pior, envolveu as Forças Armadas, seu tonto! O que ele estava fazendo era correto, ele estava obedecendo a cartilha. O problema foi ele envolver as Forças Armadas na parada. Não, meu filho, não faz. Obedece o negócio direito, meu filho. Vamos lá? Olha aqui. Isso aqui é uma matéria de quando o Nove Dedo, ele foi lá se encontrar com o Mecatron lá. Foi se encontrar com o Megatron. Lembra lá o Megatron dos Transformers? Optimus Prime. Foi se encontrar lá, olha lá, ó. Nove Dedos se encontra com o Mecatron. Fazem o seu melhor falar mal do Brasil e dos brasileiros. Novamente eu vou ler aqui, ó. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. Nove Dedos e Mecatron fazem o seu melhor falar mal do Brasil e dos brasileiros. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. Nove Dedos e Mecatron fazem o seu melhor falar mal do Brasil e dos brasileiros. Calma, não tá com problema não, eu que tô repetindo mesmo. Vamos lá? O ex-presidente, o Nove Dedos, disse nessa segunda-feira, 15/11, em Bruxelas, na Bélgica, que o presidente do Brasil representa uma peça importante da extrema-direita mundial. E que o atual presidente brasileiro não passa de uma cópia mal feita do Donald Trump. O Nove Dedos ainda afirmou que as forças progressistas e social-democratas no mundo precisam unir. Percebe essa palavra democracia? Sempre utilizada ali de uma forma enganosa. Unir para derrotar a extrema-direita.
O mundo precisa de democracia e de paz e não de guerra. Precisa de livros e não de armas. Olha como o 9 Dedos é poético. Esse cara é incrível. Hã? E você acha que ele está obedecendo? Percebe isso aqui utilizando a palavra? Olha a palavrinha que está escrita aqui, ó. Deixa eu até botar o laser aqui para vocês, ó. Ó. O mundo precisa de democracia e de paz e não de G. Precisa de livros e não de armas. Hã? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender? Hã? Essa ideologia, elas estão obedecendo isso aqui. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. E provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Ou seja, por isso que eles incitam as pessoas sempre a serem dependentes dele. Ok? Eu não dou emprego para você. Eu deixo você passar fome para você depender da minha miséria, da minha esmola. Ok? Eu sempre deixo você na miséria para você depender daquela migalha que eu te dou. Essa é a ideologia da esquerda. Por isso que você vai ver o tanto bolsa que te teve todo esse tempo. Aquele tal de... Eu não preciso de Bolsa Família, eu quero emprego. Eu não preciso de Bolsa Família, eu quero ter dignidade de trabalhar. Eu quero ter um bom emprego, uma boa faculdade. Eu quero que tenha emprego para me trabalhar e ganhar bem, para me sustentar com o meu suor, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Que o homem verá do seu suor do seu trabalho. Mas eles fazem o quê? Ele te dá uma migalha e aí você se contenta com aquela migalha. Continua na miséria e fica com aquela migalhinha. Essa é a ideia. Eles conquistam o pobre pela barriga. Essa é a ideologia. Eles deixam você pobre na miséria e fica te dando migalha. Aí você fala, nossa, esse governo é maravilhoso. Ele tá me dando R$60 por mês para me comprar 1 quilo de arroz. Vocês estão comigo ou não? Essa é a ideologia. Essa é a ideologia. E você continua seguindo se quiser. Estou fazendo a minha parte. E eu estou mostrando para você. Coloque em descrédito a população. Causar o pânico e o desassossego é para a pessoa não ter tempo de pensar em política. Como que um pai de família que está preocupado em trazer o sustento para tua casa, com seus filhos passando fome, ele vai ter tempo de ficar pensando em política? Em pesquisando quem que vai votar? Não tem, irmão, porque ele está preocupado com comer. Você está entendendo? Essa é a ideologia. Essa é a ideologia. Essa é a ideologia. E tudo que está acontecendo isso aqui também está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Não acha que é só aqui, não. Essa inflação que está sendo causada através do dólar, que está todo o tempo para cima, para baixo, vai causar inflação nos Estados Unidos. E é proposital. Porque se o povo tiver submisso ao Estado, ele não vai estar pensando em trocar, ele vai estar preocupado com tudo, vai estar preocupado em comer. Ok? Vamos lá. 7º mandamento. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. E não era isso que tinha? Petrobras, em qual eles faziam greves todo o tempo. Nós vemos aí essa ideologia do MST, das ONGs que tem ali na Amazônia, tudo isso. Tudo isso aqui é obedecendo a esse decálogo de Lênin. Tudo que nós vemos, a CUT, tudo que nós vemos, todos esses atos dessas ONGs, desses sindicatos, por isso que os sindicatos hoje acabou praticamente com esse governo de direita que tem. Porque só serve para roubar dinheiro público e dinheiro do povo. Não era isso que acontecia? Quando você trabalhou registrado, você não lembra que todo ano você tinha que ir lá no sindicato, fazer uma cartinha para explicar o porquê que você não quer dar o seu dinheiro pro sindicato. Era isso ou não é? Alguém já fez isso aqui? Que uma vez por ano você tinha que ir lá escrever uma carta, punho próprio, para que você então não devesse então dar uma parte do seu dinheiro, do seu salário, para sustentar o sindicato.
Para quando você mais precisar, ele ia lá e fazia uma homologação para falar o básico para você, para falar o óbvio. Hã? Isso aqui. E a esquerda trabalha com sindicato. Não é à toa que hoje você não se ouve mais falar de sindicato. Não ouve mais falar de... Aí, ó. Meditando a palavra, falou que fez isso ano passado, ó. Hã? Aí, ó. Rosana falou que faz até hoje. Vocês estão entendendo? E quando você precisa do sindicato, você usa o sindicato pra quê, pelo amor de Deus? Só pra você dar dinheiro pros caras. Porque isso não... Irmãos, entenda, não tem a ver com benefícios. Os caras arrumam uma forma de pegar o dinheiro do contribuinte. De tudo tem volta ao dinheiro. Os caras querem mais e mais dinheiro. Não basta... Não, quer mais, quer mais. Por isso que a ganância, eles comem pra ganância, porque uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. E quantos protestos nós ouvíamos nessa época de greve? MST, várias greves tinham principalmente nas estatais brasileiras, Petrobras, o banco e tudo mais. Eles faziam essas greves para prejudicar Correios e tudo mais. Tudo isso é para causar o caos no país. Tudo isso é para causar o caos no país. Hã? Aí você vai lá, todo ano você tem que explicar o porquê você não quer dar o seu dinheiro pro bando de vagabundo. É isso ou não é? Mais um mandamento de Lênin. Mais um mandamento de Lênin que é instituído. Por isso que a esquerda utiliza esse método de sindicatos. O MST e tudo mais. Vocês estão comigo ou não? Continua na ignorância, quem quiser. Vamos supor que isso aqui não tem nada a ver com Lênin. Mas é o que a esquerda faz e fez todo o tempo durante seus governos. Hã? Olha lá, olha aqui, ó, que meditando na palavra tá dizendo, ó. O sindicato queria levar 375 por ano. Aí vamos imaginar, irmãos, em quanto de empresas, milhares e milhares de empresas que tem que dar dinheiro pro sindicato e tudo mais. Aí imagina, de uma pessoa é 375. Aí você multiplica isso por 1.000 pessoas. Quanto que o sindicato não ganha? Multiplica isso por 1 milhão de pessoas. Quanto que o sindicato não ganha por ano? Você tá entendendo? Você trabalha e quem ganha é eles. Você está entendendo que loucura? E isso é um dos mandamentos de Lênin. Dinheiro fácil. Eu chamo isso de dinheiro fácil. Ok? Simples assim. Pra nada. Pra nada. Aí a Rosana colocou, ó, em torno de R$300, ó. Pra você ver. E isso é um mandamento de Lênin que todo mundo obedece e não entende por quê. Por isso que eu nunca dei meu dinheiro pra esses cabas. Nunca. Nunca. 8º mandamento. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Então promovam os distúrbios. Sabe quando você vê ali, um exemplo, você começa a assistir aquela, vamos colocar lá, a TV Senado. Que você vê sempre que tem alguém de esquerda falando, eles sempre querem causar. Hã? Eles tentam colocar em descrédito para que quando você olha aquilo ali, você fala, nossa, que palhaçada, eu vou ficar vendo isso nada. Aí quando tem algo muito sério acontecendo que você precisa de informação, você não coloca crédito. Porque tem pessoas infiltradas ali justamente para causar distúrbio nessas questões. Ok? E essas pessoas são pessoas de quê? De esquerda. Hã? Promova distúrbios, contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Ou não as derrubem, não as tirem, não façam parar. Ok? 9º mandamento. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar não comunistas, obrigando-os sem penas de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse na causa socialista. Isso aqui é grandioso. Você saber disso daqui. Por isso que eu digo pra você que todos aqueles que dizem, não, política é tudo igual, não vou votar não. Você tá obedecendo o mandamento de Lênin, filho. Eles conseguiram o que eles queriam. Porque um dos mandamentos é justamente isso. Contribua para derrocar os valores morais. O que é valores morais? Valores judaico-cristãos. Ok? Então invista em tudo que é contrário à palavra do Senhor.
da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Façam com que eles não creiam mais em político. Porque se eles não crerem nos políticos, eles não votam. Se eles não votam, nós votamos e colocamos quem nós queremos no poder. Por isso que eu digo para vocês, quando vocês não fazem a parte de vocês, vocês estão obedecendo aquilo que o mandamento de Lenin diz. Vocês estão conseguindo entender? Hã? E exatamente isso, eles infiltram parlamentares lá. Aparentemente é um parlamentar que você olha, esse cara é de direita. Mas quando ele vai votar nos projetos de leis, eles votam o contrário daquilo que eles falam. Consegue entender? Essa é a ideologia. Por isso que você tem que olhar não muito o que eles falam, mas nas práticas, nos projetos de leis aprovados, nos votos de coisas importantes. Um exemplo, a maioria daqueles que votaram lá naquela questão da fake news são completamente parlamentares infiltrados lá, que dizem que são de direitas, mas na prática votaram para calar a minha e a sua boca. E aí, esses caras são de direitas? Porque eles estão obedecendo o mandamento de Lenin. É isso que vocês precisam entender. Aqui, ó. Votar somente no que for de interesse da causa socialista. Na prática, eles falam, não, esse negócio de fake news é absurdo. Proibir as pessoas de se expressarem. Só que quando você vai olhar o votinho do parlamentar lá, tá lá, a favor de calar a boca de todo mundo. Porque na prática eles falam eles falam uma coisa na teoria, mas na prática eles executam outra coisa. E quando você deixa de exercer o seu direito de votar, eles vão fazer. Por isso que a esquerda conseguiu chegar no poder. E conseguiu permanecer no poder. Contribua para a caída dos valores morais. Não é isso que eles fazem? Não foi isso que vocês viram lá na época que o Nove Dedos estava lá? Que fez lá um evento onde tinha várias pessoas nus, criança tocando em homens nus lá na frente dele, irmãos. Homens se beijando na frente dele, ajoelhados nus. Vocês não lembram disso não, meu filho? Isso é proposital. Ele tem que contribuir com a derrocada dos valores cristãos. Não gosto só de falar, não. Calma aí. Vou pegar aqui para vocês aqui, ó. Um momentinho. Faz questão. Aí, se você é cristão e apoia isso daqui, filho, eu sinto muito te falar, mas você nunca conheceu Jesus, não. Nunca. Se você é cristão e apoia isso daqui, me perdoa. Pra mim, você não é cristão, não. Nunca foi e nunca será. E aí, o que vocês me dizem disso aqui? O que vocês me dizem disso daqui? Contribua para a caída, a derrocada dos valores morais. E não é isso aqui que você está vendo diante dos seus olhos? Isso daqui é valores morais para você, sinto muito te dizer, você nunca foi e nunca será um cristão. Aí eles colocam isso com o apoio do governo como se fosse cultura. Olha que cultura maravilhosa. E isso aqui é o que você faz parte? Sinto muito te dizer, você não é cristão nem aqui, nem no Partido Comunista Chinês. Nem aqui, nem na China. Ok? Simples assim. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Então eles fazem direto para você não confiar mais em políticos. Para você não acreditar mais na política. Ok? Aí todo mundo olha e fala, política é tudo igual, eu não vou votar não. Eu vou anular o meu voto. Vai lá. Aí você está apoiando aqueles que mais tarde vai destruir a tua família. Simples assim. E é uma ideologia e você está obedecendo direitinho a cartilha de Lenin. Olha que lindo. Direitinho você está obedecendo. Aleluia. Aleluia. 10º mandamento. Procure catalogar todos aqueles que possuem arma de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência.
Aí vocês não entendem por que o presidente era a favor do armamento para a população. Porque um dos mandamentos do comunismo é justamente isso: a população não pode estar armada. Porque uma população armada consegue se defender. A intenção não é liberar arma pro ladrão. O ladrão já tem arma ilegal, irmão. Para de ser ignorante. Hã? A população já tem arma. O bandido já tem arma ilegal. Para que ele precisa de uma lei que apoie ele comprar arma? Então, quando o presidente apoia o armamento, não é que eu sou a favor do armamento, nada disso, tá? Mas eu tô dizendo assim, por ele defender, porque ele entende que a luta dele é uma luta também militar. E quando você quer desarmar a população, você tá a favor de que um ditador tome o poder. É isso que aconteceu na Venezuela. É isso que aconteceu em Cuba. É isso que em vários países comunistas é isso que acontece. A população desarmada é uma população controlável. Como que ela vai resistir? Então, do princípio da esquerda é: diga não, nós precisamos é de livros e não de armas. Vocês estão entendendo? Nós precisamos de livros e não... Por quê? Porque eles estão obedecendo os mandamentos de Lenin. Quando eles aprovaram agora uma boa parte da população que mora principalmente na área rural, que eles podem ter armamento, né? Aquelas pessoas que trabalham na área rural... Veja se o MST está invadindo a propriedade deles agora. Vê lá se tá. Você perceberam que você não se ouve mais falar de MST? Nesse governo que teve aí? Por quê? Hã? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Por que você não se ouve mais falar em MST invadindo a área rural? Porque aqueles que são moradores de área rural, hoje estão todos armados. Vai lá invadir a casa deles lá. Vai roubar a terra deles que eles conseguiram com tanto suor. Reforma agrária, né? Que eles sempre falavam, não, porque a população precisa das terras que eles não estão utilizando e tudo mais. É justamente a favor do desarmamento. Aí aqueles que são ignorantes, que não entendem isso, tá? Assim como eles dizem, né? A polícia militar tem que andar desarmada. Eles não podem ter armas, eles têm que ter livros. Aí quando o bandido for invadir a sua casa, você chama o que você vai chamar? Você chama o Paulo Coelho pra te defender. Você ligou, Paulo, o bandido tá entrando aqui na minha casa, Paulo. O que eu faço, Paulo? O Paulo vai falar, utiliza a página 34 na cabeça dele, filho. Vai lá. Amassa a folha 34 do livro, taca na cabeça do ladrão. Vai lá, filho, vai. Ele vai funcionar, vai. É isso que você vai fazer? Hã? E o desarmamento, teoricamente, tá? Teoricamente, é o mandamento da esquerda. Por isso que quando o presidente falou que ia apoiar para que as pessoas de bem, aqueles que quisessem, que tem auxílio, que tem todo um suporte psicológico e tudo mais, essas pessoas podem ter arma. E tenha respaldado nas legislação que se um bandido entra dentro da casa dele para oprimir a família dele, ele pode se defender. Assim como é nos Estados Unidos. Ok? Simples assim. Vocês estão comigo ou não? Hã? Esse é um dos mandamentos de Lenin. Aleluia. Vocês estão conseguindo entender? Então vocês que dizem, não vou votar, não vou... Você está sendo ignorante, sinto muito te dizer. E automaticamente, se você não fizer, não esquenta que a esquerda vai fazer por você. E assim eles conseguem chegar no poder. Vocês viram agora que eles tiveram... vários títulos que foram cancelados? Fala nisso, eu tenho que ver o meu, que eu nem sei se foi cancelado ou não. Que eles estão cancelando vários títulos. Automaticamente eles conseguem analisar os votos das pessoas do ano passado. E esses títulos estão sendo cancelados. Hã? Vocês estão conseguindo entender? E por que será? Imagina chegar no dia da eleição, você vai lá votar e falar, ô filho, seu título está cancelado. Não tem como você votar, não. Vocês estão comigo ou não? Hã? Vocês estão comigo ou não? Vamos lá. Vocês conseguiram entender os mandamentos de Lenin hoje? Vocês conseguiram entender os mandamentos da esquerda? Vamos supor que isso aqui não tem nada a ver com Lenin, mas automaticamente é aquilo que tem a ver com a esquerda. E é contra isso que eles lutam contra.
Ok? Vamos supor aqui, irmão, olha isso aqui. Olha como o crente é ignorante. Só para você entender uma coisa. Olha como você é facilmente persuadido. Vamos supor aqui. Quem aqui já ouviu falar assim, uma passagem bíblica que diz assim: irmãos, orem por aqueles que estão presos na cadeia, como se vocês estivessem lá no lugar deles. Quem já ouviu essa passagem bíblica, coloca aqui para mim. Já ouviu? Quem já ouviu isso aqui? Coloca aqui para mim se você já ouviu isso aqui, esse contexto bíblico. A esquerda é diabólica, tá? Eu afirmo para você, é do Satanás. A instituição, a ideologia é completamente diabólica. Quem já ouviu esse contexto bíblico? Dizendo, ore por aqueles que estão presos como se vocês estivessem lá no lugar deles. Quem já ouviu falar nesse contexto bíblico? Já ouviram falar? Beleza? A maioria já ouviu falar? Hã? Aleluia, só um momentinho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Para vocês entenderem que isso de fato é bíblico, tá? Não estou falando à toa, não. Ó. Hebreus 13, a partir do verso 3. Deixa eu abrir aqui na tela para pôr para vocês. Eu não tinha separado aqui, eu esqueci. Abre lá em Hebreus 3. Hebreus 13, perdão. Hebreus 13, verso 3. Vou abrir aqui. Só um momentinho, tá? Eu faço questão de colocar isso aqui na tela para vocês. Ó. Esse contexto aqui, ó. Está escrito na sua Bíblia, tá? Sempre teve. A maioria das pessoas que ministram isso aqui, ministram o quê? Para você orar por aqueles que estão presos. Como se você estivesse lá na cadeia. Olha isso aqui, ó. Lembrai dos presos, como se estivessem presos com eles. E dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo maltratados. Aí, esse texto de Hebreus 13, o que vão pregar para você na igreja? Ó, você deve orar por aqueles que estão presos e tudo mais, como se você estivesse lá. Nunca foi isso que a Bíblia mandou. Tá? Nunca foi isso, eu afirmo para vocês. E aí vem aqui, irmão, tem como eu orar? Alguém que foi lá e estrupou alguém, roubou, matou. Orar como se eu estivesse no lugar dele? Não tem como, meu filho, é impossível isso, porque não é isso que a Bíblia manda. Vocês estão entendendo como as pessoas pregam coisas e fazem doutrinas daquilo que a Bíblia nunca mandou? É impossível isso. Alguém cometeu um crime que roubou, estrupou, fez... Eu orar como se eu não roubei, não estrupei, não fiz nada, como que eu vou orar como se eu estivesse lá? Não tem como, meu filho, porque não é isso que a Bíblia está mandando. Quando a Bíblia está falando nesse contexto de Hebreus, é porque naquela época os cristãos estavam sendo presos por pregar a palavra. Não era porque ninguém roubou, ninguém matou, ninguém estrupou, não tem nada a ver com isso. Por isso que é impossível você orar por alguém que fez tudo isso e você orar como se fosse você que estivesse no cárcere. Não tem como, meu filho, porque nem é isso que a Bíblia manda. Aquele que cometeu tais crimes, ele vai pagar. Se ele roubou, ele vai ficar preso até ele pagar a penitência dele, de acordo com a Constituição. Se ele cometeu crime, vai pagar, vai estar preso. Eu oro para que Deus converta a alma dele. Agora, orar como se eu estivesse no lugar dele, não tem como, meu filho. Porque não é isso que a Bíblia diz. Nesse contexto de Hebreus, a Bíblia está dizendo porque os cristãos da época estavam sendo presos, assim como Paulo e Silas foi. Que estavam lá na cadeia presos e tudo mais lá. Pedro também, quando estava preso lá. E os cristãos daquela época começaram a orar por Pedro. O anjo foi lá, libertou Pedro. E eles todos orando como se eles estivessem lá na cadeia com Pedro. Pedro foi preso porque matou, porque roubou, porque estrupou? Não, porque ele estava pregando a palavra, por isso que ele estava preso. E é nesse contexto que a Bíblia me manda orar, como se eu estivesse lá. Vocês estão comigo ou não? Hã? Vocês estão comigo ou não? Vocês estão conseguindo entender? Ou eu estou sendo muito radical? Aleluia. Em pregar a palavra verdadeira para vocês. Eu sei que vocês não estão acostumados com esse tipo de evangelho, eu sei disso. Mas esse é o evangelho. Ok? E aí, nós vemos aquelas pessoas que
que mentem para estar no poder, para fazer tudo isso, destruir a nossa nação. Ainda tem pessoas que apoiam isso. E o pior, cidadão de bens apoiam isso aqui. Porque eles se deixam levar pelas mídias que já foram compradas por tais estes. Aí aquele cidadão de bem que assiste essas mídias são persuadidas e são enganadas dizendo que esse governo é que é o mal, porque ele apoia a arma. Esse governo é que é o mal porque tirou o dinheiro da Lei Rouanet. Esse governo que é o mal porque parou de pagar dinheiro para essas mídias de esquerda que roubava dinheiro público. Vocês estão conseguindo entender? Irmãos, aqui eu sou completamente bíblico. A minha base aqui é bíblica. Eu não tô pouco me lixando que você vai achar. Eu acho aquilo que a Bíblia me induz e me instrui. Ok? Por isso que eu falei, não espera que eu vou estar aqui todo dia, enchendo linguiça com vocês só para ganhar like. Não consigo, irmão. Sinto muito. Porque eu vou passar por cima dos princípios bíblicos. Para mim trazer algo aqui para você tem que ser um conteúdo que te faça crescer. Que te produza um crescimento. Vocês estão comigo? Estão entendendo o que está acontecendo? A luta que há no Brasil agora? E o que foi instituído nesse governo, 14 anos que esse governo ficou no poder? E que muitos foram enganados. Se ser enganado uma vez, irmão, beleza. Não sabia, tudo bem. Agora, 2 vezes, por favor, né? Tá? Por favor, né? Vocês estão entendendo? Isso aqui, irmão, eu prego na minha igreja, tá? Isso aqui eu prego na igreja, eu prego política assim na igreja. Aí tem aqueles pastores que falam, não, nós somos aqui, não podemos nos envolver com política. Porque não é que nós não nos envolvemos com a política. Nós mostramos nossos princípios com base na política. Aquilo que a Bíblia diz. Ok? Eu não faço meu altar de palanque político. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o princípio daquilo que a Bíblia diz, a igreja tem que ser ensinada. Ok? Senão eles serão enganados. Não é à toa que foram 14 anos que esse governo teve no poder. Aí você vai me dizer que durante 14 anos eles não conseguiram levar água por Nordeste. Em 2 anos que esse governo ficou no poder, o Nordeste quase todo tem água. Somente se você for muito burro para acreditar nisso. Hã? Que 14 anos eles não conseguiram levar água pro Nordeste. Aí o governo ficou 2 anos no poder, já tem água doidado lá. E você tá entendendo o que tá acontecendo? Porque a ideologia de esquerda é fazer as pessoas serem submissas a ele. Se você não tem, eu te dou uma migalha e você fica submissa àquilo. Aí eu sempre tenho promessas a te fazer. Se você não tem água, ano que vem eu te prometo água. Eu trago água? Não trago, mas eu trago a metade para chegar água. Aí no outro ano, a água não chegou, mas no próximo ano vai chegar. Deixa eu no poder que você vai ver que vai chegar. Aí no próximo, não, vai chegar. No próximo. É assim que eles fazem. É assim que sempre fizeram. Ok? Somente se você for muito burro para ainda continuar sendo enganado dessa forma. Sinto muito te dizer. Tá? Por isso que esse governo, por isso que estiver no poder, conseguiu levar de boa. Nos primeiros 2 anos que o PT teve no governo, ele tinha o poder de levar água para o Nordeste. Eles tinham o poder de sempre fazer isso. Sempre assim, irmão. Simples assim, irmão. Não seja ignorante, pelo amor de Deus. Simples assim. Ok? Para você ver que tem dinheiro para governar. Tem dinheiro para fazer correto. Basta ter, por isso que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o corrupto, o ímpio governa, o povo geme. E não foi isso que nós fizemos? Todo esse tempo, 14 anos no poder, que o governo de esquerda ficou no poder, nós estamos gemendo por causa disso? Hã? Simples assim, irmãos. E eu tô aqui para me posicionar quanto cristão. Ok? Então entenda, eu sou um pastor... Sou pastor de uma igreja que crê em Jesus, que Ele é o Deus de Israel, que Ele foi vindo e morreu pelos nossos pecados, que levantou princípios cristãos, que são princípios completamente de direitas. Ok? Tudo aquilo que se opõe, aquilo que eu creio, para mim não serve e é meu inimigo. Não estou falando de salvação, estou falando de ideologia. Ok? E se morrer, eles vão para o inferno, simples assim. Crendo nessas coisas,